quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, queremos te agradecer por esta ideia, este projeto, a Sexta-feira Jovem, quando os jovens vêm à tua presença glorificar o teu nome. Amém. Estamos aqui para te adorar. Imploramos que o Espírito Santo esteja conosco, abençoando-nos ao abrirmos a tua palavra neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos a todos para que abram a Bíblia na primeira carta de João. Abra sua Bíblia. Eu perguntei se teria espaço para um sermão. Ele falou: é um sermão mesmo. Então vamos tentar ficar dentro do tempo. Mas eu quero ler com vocês primeira carta de João, capítulo 2. A primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 14. Vamos ler aqui a partir do verso 12, né? Capítulo 2 da primeira carta de João, a partir do verso 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, ou seja, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Este texto está dizendo que o jovem é forte. Juventude é o tempo do vigor. É o tempo da energia. Você pensa e você realiza. Quando nós chegamos nos 60 anos, como eu estou agora com 63, você pensa, mas muitas vezes o corpo não corresponde. A sua mente, ela imagina algo, mas o seu corpo não realiza. Mas queridos, os jovens, eles têm força, têm energia. Por isso que o profeta João está falando aqui: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. A melhor época para vencer o maligno, vencer a Satanás, é quando jovem. Se quando jovem você não vence, se quando jovem a sua cabeça se torna uma cabeça de fracassado, de derrotado, de perdedor, fica difícil você depois, quando passa da linha da juventude, você querer ser vencedor. Fica difícil, porque você desenvolveu uma mente de perdedor, você desenvolveu uma mente de fracassado, você desenvolveu uma mente de complexos. E Satanás quer fazer isso com os nossos jovens, quer derrotá-los como jovens, quer estragar a vida sua quando jovem, porque a juventude é a época da semeadura, quando você está semeando a semente que você vai colher um dia. É na juventude que você vai encontrar uma garota e vai escolher uma garota para ser a sua primeira namorada, e depois a sua noiva, e depois a sua esposa. Deus colocou a Leila na minha vida quando eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Foi o primeiro namoro sério. Primeiro namoro assim de pegar na mão, não é? de beijar. Com 16 anos, nós crescemos juntos. A melhor época para você se ajustar um ao outro é na época da juventude, porque você é ajustável, você é flexível, você faz decisões com facilidade, você renuncia a coisas com facilidade,
Você assimila golpes da vida, golpes duros da vida, você assimila com facilidade, você supera as coisas com facilidade. Quando você se torna mais maduro, você já fica com alguns defeitos cristalizados, a sua energia já não é a mesma, você já tem dificuldade para assimilar os golpes, você já sente mais os golpes, não é a mesma coisa, você sofre mais. Portanto, quando a Bíblia diz, eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, está falando que a juventude, no tempo em que está desfrutando esta força que Deus dá, deve fazer na juventude as principais decisões da vida. E eu quero dizer para vocês que depois de aceitar a Jesus como Salvador, que é a principal decisão, eu quero dizer para vocês que a segunda maior decisão é a decisão da esposa e do marido. Porque se você tomar uma decisão errada, mesmo aceitando a Jesus como Salvador, que é a principal decisão na sua vida, mas se a próxima decisão, que é escolher o marido ou escolher a esposa, se essa decisão for errada, aquela decisão de aceitar a Jesus como Salvador, ela estará em risco, ela será fragilizada. Por isso que Abraão, quando estava escolhendo uma esposa para o seu filho Isaque, pediu para que o seu servo Eliezer fosse buscar uma jovem aonde? Na casa do seu parentesco, da sua família, alguém que ele conhecia, que temia Deus. Porque cedo ou tarde, a esposa vai fazer a cabeça do marido. Cedo ou tarde, uma Eva dominou Adão. Cedo ou tarde, uma Dalila dominou quem? Um Sansão. Tá certo? Então, queridos, nós temos que entender que Deus quer que você faça uma decisão sábia. E você ore muito por aquela pessoa que será o seu esposo, sua esposa. Mas o pior é que nesta época de 16 anos para 17 anos, o que menos a gente faz é orar. Quando meus pais me levaram para o Colégio Adventista aqui no Pinheirinho, em Curitiba, para o Instituto Adventista de Ensino, eu cheguei ali nessa idade de 16 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não orava, fazia nada. Meus pais oravam por mim. Mas eu não orava. E aí estava o risco. Foi por misericórdia divina, foi em resposta das orações dos meus pais, é que Deus colocou na minha vida uma esposa que ama Jesus. Amém. Que me ajudou também a andar nos caminhos do Senhor, que não aceitou os convites para fazer coisas erradas. Amém. Porque os convites, o homem, nós costumamos dizer que o homem é o acelerador e a mulher é o freio. A mulher tem que saber ser o freio para controlar as mãos bobas do homem. Mão boba, não é? Então, queridos, essa idade da juventude é a idade de fazer decisões de ser puro, decisões de ser virgem, decisões de ser honesto, decisões de ser trabalhador, decisão de ser estudioso, decisão de pensar grande, deixar de pensar pequeno. A maioria dos jovens pensa pequeno, se acomoda com pouca coisa. Você não pode se acomodar com o estudo de 2º grau, você não pode se acomodar com o estudo superior de uma faculdade, você não pode se acomodar a um mestrado, você tem que almejar e sonhar com um doutorado, você tem que estar sempre pensando grande, porque Deus é grande. Se Deus é grande,
nós temos que pensar grande. Mas eu não posso. O não posso é uma limitação que você colocou dentro da sua mente. Não foi Deus quem colocou. Você é que está dizendo que não consegue, que não pode. E quando você diz que não pode, quando você diz que não consegue, realmente não consegue. Porque assim como você imaginou na sua alma, assim é. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios. Vamos ver aqui em Provérbios. Veja o que a palavra de Deus está falando aqui. Em Provérbios temos esse texto que diz: assim como você imaginou na sua alma, assim é. Portanto, cuidado com aquilo que você imagina. Provérbios 23 e o verso 7. Provérbios 23 e o verso 7. Leia comigo. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como é que você imagina na sua mente? Você se imagina um vitorioso ou um perdedor? Você se imagina como uma pessoa que dá tudo errado e que não consegue fazer as coisas certas, que para você nada dá certo? Na sua mente você alimenta pensamentos de complexo de inferioridade, de que ninguém gosta de você, que você é feio, que você é feia, que você é burro, que você é tolo, que você não é inteligente. O que você imagina na sua mente, assim será. Você não pode desenvolver uma mente de fracassado, uma mente de perdedor, uma mente medíocre que pensa pequeno demais. Eu ganho salário mínimo, eu ganho 1.500, eu ganho 2.000, eu ganho 3.000, está bom. Não está bom, você pode ganhar mais. Eu sou empregado, está bom, você pode ser patrão. Você não pode se acomodar a ser empregado somente. Você pode ser um empresário, você pode ser um gerente, você pode ser um diretor. Queridos, Deus não coloca os limites, nós é que colocamos. Por isso, quando a Bíblia diz: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, essa é a idade das decisões fortes na sua vida, de ser alguém, de escolher uma profissão onde possa receber a mão de Deus abençoando. Há pessoas que escolhem profissões que Deus não consegue abençoar, porque são profissões que não servem para o cristão. Você tem que orar a Deus para escolher uma profissão onde você possa exercer a honestidade, sem mentir, sem fraudar, sem faltar com a verdade. Eu vos escrevo, jovens, porque vejo na fronte de vocês o orvalho puro da manhã da vida, que o fogo das paixões humanas ainda não secou. Eu vos escrevo, jovens, porque vejo a sua vida como um mapa cheio de caminhos ansiosos por chegarem ao ponto certo. Eu vejo a pressa dos seus passos que vão no ritmo da marcha que bate no peito. Eu escrevo para você, jovem, que se rebela em aceitar a vida já prontinha, oferecido numa bandeja embrulhada num papel de seda com fitas coloridas. O bom do jovem é que ele aprende batendo cabeça. Ele aprende batendo cabeça. Isso não é defeito. Ele se torna forte assim. Ele erra, ele cai, ele se levanta. Os pais dizem: você precisa aprender com os erros dos outros. Você precisa aprender com os meus erros. É como se o pai quisesse dar para o filho a vida numa bandeja, como um presente, já uma vida pronta, uma vida experiente. Mas não é assim. O jovem, ele quer aprender fazendo. E faz o errado, e aprende
a pagar o preço pelo errado. Eu escrevo para você, jovem, que recusa instalar a sua vida num mundo velho, decrépito, e que deseja construir o seu futuro, assim como quem faz a casa nova dos seus sonhos. Eu escrevo para você, jovem, que traz a mão aberta, mão estendida para a oferta e para o amor. Eu escrevo para você, jovem, que não tem a mão fechada num gesto de recusa, ou como uma véspera de um golpe. A mão fechada é uma pedra, a mão aberta é uma flor. Eu escrevo para você, jovem, apaixonado pela verdade. Jovem ama a verdade. Jovem detesta a hipocrisia. Se rebela quando vê hipocrisia nos pais. Se rebela quando vê hipocrisia na igreja. Jovem é muito autêntico. Portanto, eu escrevo para você, jovem, que é apaixonado pela verdade, inimigo das máscaras. Se é uma coisa que jovem é inimigo, é de máscaras. Máscaras que são como um verniz das aparências, que podem enganar o olhar dos outros, mas nunca o olhar próprio que vem do fundo de um espelho. Muitas vezes os mais adultos dizem que os jovens de hoje são vazios. Mas por que é que existem tantos jovens vazios? Porque existem pouquíssimos adultos transbordando. Porque o que eles são, eles aprendem com os mais adultos. Eu escrevo para você, jovem, que gosta de cantar. Cantar o quê? Não um canto impessoal, de algum CD comprado, mas cantar a sua própria canção, composta nota por nota, nas teclas brancas e pretas, alegrias e dores deste piano encantado que é a sua vida. Você compõe a melodia da sua vida. Sai desafinada a melodia de vez em quando, porque é a melodia da vida, e ela é cheia de tristezas e de surpresas. Eu escrevo para você, jovem, que deseja subir alto, pensar grande, subir bem alto por ter horror dos brejos. Aqui embaixo existe brejo, pântano, sujeira, lodo, mas você quer subir alto, porque você tem horror aos pantanais, você tem horror ao riacho amargo, horror às águas mortas e salobras, horror às águas paradas. Eu escrevo para você, jovem, que tem frescores de água virgem e que não se envergonha de ser virgem. Há poucos dias eu estava conversando com um jovem e ele disse para mim: pastor, eu sou virgem, mas eu tenho vergonha que alguém descubra que eu sou virgem, porque hoje o mundo ficou assim. Quem faz o que é correto é como se estivesse errado. Certo está aquele que vive a vida toda errada. E quem preserva a castidade e a virgindade para o casamento é como se estivesse fazendo uma loucura. Todos querem transar antes do casamento. Todos querem viver sexualmente antes do casamento. Pouquíssimos se guardam para o casamento. Por isso, pouquíssimos casamentos são felizes. Porque não há confiança um no outro quando a experiência sexual começou antes. Quando você cedeu para esse rapaz, que pensa, se ela cedeu para mim, ela cederia também para os outros. Portanto, meu jovem, minha jovem, não tenha vergonha da virgindade, da castidade. Minha esposa e eu namoramos 6 anos. Começamos com 16 anos. 6 anos e casamos virgens. Quando os filhos sabem que os pais casaram virgem, é provável que eles tenham também o quê? Um incentivo para se prepararem, para namorarem de uma forma e se programarem para um casamento, mantendo também a virgindade. Porque tal pai, tal filho.
tal mãe, tal filha. Os filhos ficam sabendo da vida dos pais. Se você, pai e mãe, pensa que os seus filhos nunca vão descobrir o que vocês fizeram, você está muito enganado. Eles sabem mais da vida de vocês do que vocês pensam. Tem tio que conta, tem avô e vó que contam. Só você que pensa que eles não sabem. Portanto, dê exemplo. Dê exemplo. Eu escrevo para você, jovem, que vive armando pulo sobre os abismos da mediocridade, para cair em pé, triunfante do outro lado, sobre as margens floridas do ideal. Tenha ideal. O que é ideal? É colocar um alvo elevado e perseguir este alvo e não desistir, custe o que custar. Quando eu coloquei como meta de fazer teologia, ser um pastor, porque minha mãe me deu para ser um pastor, minha mãe me entregou para Jesus quando eu nasci, ela me entregou para ser um pastor. Então, queridos, quando eu assumi o compromisso de ser um pastor, coloquei este ideal e nada me tirava do rumo. Eu persegui este ideal com oração, com insistência, com determinação, e Deus nos ajudou a chegar lá. Amém. Escrevo para você, jovem, que vive armando pulo sobre os abismos da mediocridade. Não seja um aluno medíocre. Existem alunos medíocres. Existem pessoas que fazem uma faculdade de forma medíocre. Não estudam, não cavam fundo. São alunos mais ou menos. Estudam só para passar. Eu nunca estudei para passar. Eu sempre estudei para tirar a melhor nota possível, em nome de Jesus. Amém. É o melhor que você tem que buscar fazer. Você não pode se contentar com o pior. Você não pode se contentar com o 6, se você pode alcançar 10. As pessoas se contentam com pouco. Deus não aprova a mediocridade. Deus quer que você avance, avance e avance. Porque até no céu e na nova terra, nós vamos continuar crescendo e avançando em conhecimento, na ciência, eternamente. Nunca vamos parar de estudar, nunca vamos esgotar o conhecimento divino. Jovem, ame o teu corpo como um companheiro de viagem. Não abuse do seu corpo com drogas, com álcool, com fumo. Não destrua o teu corpo. Ame o teu corpo como um companheiro de viagem que Deus lhe deu. Porque é este corpo que Deus lhe deu que vai fazer de você um homem e uma mulher de sucesso ou de fracasso. Não destrua o corpo. Não destrua a mente. Teu corpo é manancial de vida. Porque com ele, com o corpo, você pode participar do ato criativo que só Deus tem. Veja que Deus colocou, através da sexualidade no homem e na mulher, uma centelha do poder divino de criar. A sexualidade é algo divino, colocado por Deus no ser humano, possibilitando você a criar vidas, do nada. Uma vida que não existia, passa a existir. E você é o responsável. Ame o teu corpo como um companheiro de viagem que Deus lhe deu. A primeira e maior escravidão começa dentro de ti mesmo, quando te tornas escravo do teu corpo. Como é que você pode se tornar escravo do teu corpo? Através da pornografia e da masturbação. Pior do que a escravidão do álcool, pior do que a escravidão do cigarro, pior do que a escravidão do crack, é a escravidão da masturbação.
E muitos pais, ingenuamente, não tomam conhecimento do que está acontecendo. E as pessoas vão se viciando. Entram por casamento viciados e não se contentam com a esposa que tem, porque são viciados. Viciados em si mesmos. Já pensaram nisso? Porque quando alguém é viciado no cigarro, ele cria uma estratégia de não passar perto de quem fuma, não comprar cigarro, não trazer cigarro para dentro de casa. Quando alguém é viciado em bebida alcoólica, ele não traz bebida para dentro de casa, ele não passa na frente de um bar, ele não entra no bar. Mas quem é viciado no próprio corpo, como é que ele faz? Perceberam? Eu tenho visto jovens perderem a sanidade mental, irem para um hospital, um hospital de loucos, porque não se tornaram escravos do corpo, não conseguindo dominar o corpo. Quando Deus deu a nossa mente, a mente é para controlar o corpo e não para ser escravizada pelo corpo. E Jesus dá a força e o poder para você ter a vitória sobre o seu próprio corpo. Teu corpo é manancial de vida. A maior escravidão começa dentro de ti mesmo, quando te tornas escravo do teu corpo. O teu corpo foi feito para o amor e não para o prazer irresponsável dos instintos sem freios. Amor é entre duas pessoas. Amor sozinho ou virtual não é amor, é egoísmo. É egoísmo. Não dê ouvido aos que dizem que é preciso viver a vida, gozar a vida. Não. Você não precisa viver a vida e gozar a vida. Você tem que ter um ideal de servir a Deus e amar ao próximo. Não pense em ser feliz, pense em fazer os outros felizes. Porque pensar em ser feliz é egoísta, mas pensar em fazer outros felizes não é egoísmo. E quando você faz outras pessoas felizes, você se torna feliz. Eu me lembro de um jovem que ele era rico, e numa série de evangelismo que ele assistiu, ele aceitou a Jesus e foi batizado. E depois de alguns meses ele chegou para o pastor e disse: você me enganou, porque você disse que eu seria feliz, e eu abandonei os prazeres que eu tinha lá fora e vim para a igreja, me tornei um cristão, mas eu vivo uma vida infeliz, uma vida vazia. Então eu estou aqui para pedir que o senhor risque o meu nome do livro da igreja, que eu não quero mais ser cristão. Eu não encontrei a felicidade como cristão. E o pastor disse: eu vou fazer, já que você pede, então eu vou riscar o seu nome do livro da igreja. Mas antes de riscar o seu nome do livro da igreja, eu gostaria de fazer um pedido. Qual é o pedido? Existe uma família da igreja muito pobre. É uma viúva, ela tem alguns filhos e eles estão passando necessidade, eles não têm o que comer. Eu gostaria que você fosse ao mercado, fizesse uma compra de alimento, uma cesta, uma boa cesta de alimento para eles, e levasse, fosse pessoalmente entregar esta cesta lá na casa deles. Só isso? Só isso. Se eu fizer isso, o senhor vai riscar o meu nome do livro da igreja? Aí eu risco. Pode ficar tranquilo, mas primeiro faça isso. E ele então foi ao mercado, fez a compra, pegou seu carro e foi à casa daquela viúva. Quando ele bateu a porta, ela abriu a porta, e a primeira coisa que ela falou, estava ali junto com seus filhinhos ali, ela falou: você é um anjo de Deus.
Ele disse: não sou um anjo de Deus, eu só vim aqui entregar essa cesta de alimento. Você é um anjo de Deus. Ela disse: eu e os meus filhos estavam agora ajoelhados aqui dentro da nossa casa, orando, porque nós não tínhamos nada para comer. E você veio trazer essa cesta de alimento para nós. Você é um anjo de Deus. Você entra aqui. E ela o puxou para dentro da porta. Ele nem queria entrar. Ela o puxou e falou: você agora vai fazer uma oração por nós. Ele nunca tinha orado por alguém. E ela se ajoelhou com as crianças e puxou. Ele também, incomodado, se ajoelhou. E agora você ora. E ele então, pela primeira vez, começou a fazer uma oração por aquela viúva e pelos seus filhos. Terminada a oração, as crianças o abraçaram e ela o abraçou, e ele entrou no seu carro e voltou e chegou lá para o pastor e disse: pastor, não precisa mais riscar o meu nome do livro da igreja. Eu descobri a missão que Deus tem para mim. Eu descobri o ministério que Deus tem reservado para mim, porque eu nunca senti uma alegria como aquela. Eu nunca me senti útil, me senti um anjo de Deus na vida daquela pessoa. Foi pela primeira vez que eu realmente orei por alguém. Eu vou fazer disso um ministério na minha vida. Queridos, faça da sua vida uma vida útil. Não pense em gozar a vida. Pense em servir a Deus e servir ao próximo, porque este é o resumo dos 10 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. Fuja do horror daquilo que é vil, daquilo que é desonesto. Você vive num país em que tem sido conhecido no mundo por corrupção, certo? O Brasil se tornou uma característica brasileira lá fora no mundo, é a corrupção, a impunidade, o roubo, os mensalões, o petrolão. Agora, eu desafio você, jovem, a ser honesto, a devolver o que encontra, a não pegar aquilo que não é seu, a não aceitar falcatruas, não aceitar suborno. Tem que existir alguém honesto no mundo, e este alguém pode ser você, em nome de Jesus. Amém. Fuja com horror daquilo que é vil, daquilo que é baixo, daquilo que é vulgar, nos atos e nas palavras. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Eu quero terminar lendo para vocês esse texto aqui da primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 2, diz assim. Volte lá para ler comigo. Capítulo 2, agora o verso 15 em diante. Capítulo 2, verso 15 em diante. E vamos ler aqui. Não ameis o mundo. Está falando para os jovens. Jovem, não ame o mundo. Capítulo 2 de 1 João, verso 15. Nem o que existe no mundo. O que é que existe no mundo, irmãos? Você tem que pensar em todas as coisas, em toda essa tecnologia que existe no mundo e que está sendo usado para o mal. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o luxo da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma das coisas que Satanás tem tido mais êxito e sucesso é na concupiscência dos olhos. Porque hoje, o mundo visual, o mundo virtual, é um mundo que não existia no tempo de Jesus, no passado. Mas hoje as tentações virtuais são as mais fortes. A concupiscência dos olhos.
Satanás se especializou nelas, colocando-as dentro de cada casa a televisão, colocando dentro de cada casa a internet. E são muitos pais que vão dormir e deixam o filho na internet. São muitos pais que permitem que o seu filho tenha internet dentro do quarto e não sabem o que ele está vendo e o que ele está fazendo com a internet dentro do quarto. Eu confio no meu filho. Pois eu não confio. Você, como pai, tem mais experiência. Você tem que proteger o seu filho para que não caia nas ciladas, para que não se torne um viciado. Porque pornografia não fica só em pornografia. Ela parte para outras promiscuidades. Eu quero que você leia, para terminar, Salmo 101. Salmo 101. Vamos ler os versos 2 e 3. Salmo 101, versos 2 e 3. Nós não vamos ter uma igreja mais santa do que os lares. Se nós temos lares promíscuos, se nós temos lares violentos, se nós temos lares que não praticam a religião, a igreja já morreu. A igreja já morreu, porque a igreja não são as quatro paredes, a igreja são as famílias que a compõem. Então a nossa religião, ela tem que ser vivida dentro de casa, dentro do quarto. Dentro do quarto do casal, dentro do quarto dos jovens, tem que ser praticada a religião. É ali que você se ajoelha de madrugada e canta louvores a Deus. Deus me acordou às 4 horas da manhã, hoje, para amanhecer sexta. E Deus me deu o privilégio de ficar ali louvando o nome dEle. Quanto tempo você pode ficar louvando? Ninguém está vendo, é você e Jesus. Então você fica ali 20 minutos, meia hora, quanto tempo você precisar e quiser. Religião é aquela que você pratica dentro de casa. Por isso que a serva de Deus disse que quem for cristão dentro de casa será cristão em qualquer parte do mundo. Porque é dentro de casa que é difícil ser cristão. O marido diante da esposa, a esposa diante do marido, os pais diante dos filhos, os filhos diante dos pais. Esse relacionamento dentro de uma casa, dentro de uma família, mostra se existe cristianismo ou se aquela religião é uma religião fracassada. Agora vejam, no Salmo 101, versos 2 e 3. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Veja uma decisão. Essa é uma decisão. Você não é forçado a pecar. Satanás não consegue forçar ninguém a pecar. Eu sei que tem um montão de gente culpando o diabo por causa dos pecados que comete. Mas você está culpando a pessoa errada. Porque os pecados que você comete, você tem que assumir. Crie vergonha na cara e assuma a responsabilidade dos atos que você pratica. Você não pode ficar culpando o diabo por causa dos pecados que você cometeu. Porque pecado não pode ser forçado sobre você. O diabo tenta, mas ele não pode forçar a pessoa a pecar. A pessoa, por livre e espontânea vontade, tem que consentir em pecar. Ele decide pecar. Ele escolhe pecar. E quando você escolhe e decide fazer uma coisa, você não pode culpar ninguém. Você tem que assumir, como Davi assumiu. Quando Natan, o profeta, chegou para Davi e disse, contou aquela história, não é? Porque ele tinha adulterado com Batseba, roubou a mulher de Urias, mandou matar Urias, e aí veio o profeta Natan, estendeu o dedo na cara do rei Davi e disse, tu és este homem. Tu és este homem. Ele se humilhou e disse, eu pequei. Eu pequei. Quando você diz, eu pequei, então o perdão de Deus flui.
o perdão de Deus é derramado sobre você. Porque você reconhece o pecado. Você se humilha diante de Deus e diz: Senhor, eu pequei. Não é justificar o pecado, não. É reconhecer o pecado e confessar o pecado. Por isso diz aqui, capítulo 101 de Salmos, verso 2: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Vou praticar a religião dentro da minha casa, diante dos meus filhos, diante dos meus pais. E o verso 3: Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. É uma decisão. Por isso, queridos, quando a Leila e eu nos casamos, nós decidimos. Nós já éramos vegetarianos quando nos casamos, com 21 anos de idade. Já éramos, uma decisão que fizemos. Desde os 18 anos, é uma decisão comer carne ou não comer carne. Você vai ser mais sensual ou menos sensual? A carne ajuda a ser o quê? Mais sensual, mais malicioso. Você quer ser mais malicioso, mais sensual, ou você quer ser mais puro? Então escolha o regime vegetariano. Isso ajuda muito. E nós escolhemos, quando nos casamos, conversando, nós não vamos ter televisão dentro de casa. A televisão atrapalha um pastor. Esses dias, um sogro abriu o coração para mim, um sogro, não meu sogro, um outro sogro disse: meu genro é pastor, ele disse, e eu fico incomodado quando eu chego na casa dele e ele está na frente da televisão, porque ele é membro da igreja e o genro é pastor. Ele disse: eu fico incomodado porque cada vez que eu chego lá na casa dele, ele está na televisão. Eu gostaria que ele estivesse no escritório dele, estudando, lendo, fazendo sermões, mas na televisão. Então, queridos, uma televisão atrapalha em muito a vida de um pastor. E os sermões vão ser rasos. Sermões rasos, sem poder, supérfluos. Porque a televisão atrapalha. Se atrapalha o pastor, vai atrapalhar também os membros da igreja. As esposas vão aprender todas aquelas traições e adultérios das novelas. Se a minha esposa, ela não assiste, mas se a minha esposa quisesse assistir e disse: Samuel, eu estou gostando e eu vou assistir, ia ser uma guerra em casa. Porque eu não ia permitir a minha esposa ficar assistindo as cenas de adultério, de traições que aparecem nas novelas. Está ensinando o marido, a esposa a traírem um ao outro, irmãos. Como é que nós não vamos agir daquela forma se nós estamos vendo todos os dias aquelas cenas? Por isso essa decisão, queridos, nós tomamos a decisão, não temos televisão. Então os nossos filhos cresceram. A primeira televisão que entrou na nossa casa, o meu filho mais velho, o Anderson, tinha 18 anos de idade. E o máximo que nós assistimos são jornal. É o jornal, só notícias. Agora vejam, verso 3: Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. É uma decisão. Ah, mas eu não sinto vontade. Não é sentir vontade, é decidir fazer. Não espere pela vontade de ler a Bíblia, decida ler. Não espere pela vontade de confessar o pecado, decida confessar o pecado. Não espere pela vontade de perdoar um irmão que te ofendeu, não. Ah, mas o meu sentimento ainda não me convenceu de perdoá-lo. Esqueça os sentimentos, decida com a razão que Deus lhe deu a perdoar. Perdoar é uma decisão, amar é uma decisão, pecar é uma decisão. Você decide com a sua mente, com a razão que Deus lhe deu. Você decide não colocar coisa má diante dos seus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Você tem que aborrecer as ações daqueles artistas que são promíscuos. Como é que você vai ficar ali assistindo e
se alimentando daquilo. Aqui diz: eu aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. E agora o verso 5: aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Verso 7: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Nada que profere mentira e engano deve ficar dentro da sua casa. Faça uma limpa dentro da sua casa. Jovens, eu vos escrevo, disse o profeta João, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Viva, jovem, para Jesus. Que Deus abençoe os pais, dando sabedoria para ajudar os jovens. E que a graça de Deus esteja na sua vida. Presente, meu jovem e meus queridos pais. É minha oração. Amém, irmãos? Amém. Amém.